Meus irmãos, hoje nós vamos concluir o livro de Eclesiastes. Semana que vem nós começamos o livro de Cantares, mas antes de nós lermos os últimos versos desse livro tão importante para nós, quero começar fazendo uma pergunta, ou algumas perguntas provocativas para a gente já ir pensando naquilo que aborda esses últimos versículos. Na sua opinião, o que é alegria? Satisfação. Roberta falou algo, não entendi. Um estado. O que mais? Que alegria? É para vocês se privilegiam, né? Vocês não estavam esperando uma pergunta assim dessa já no começo, né? Alegria é conhecer Jesus. Tá vendo como música é teologia, ajuda a gente a pensar bem o que nós cantamos? O que mais? Vamos lá, uma pergunta então. O que é uma pessoa alegre? Tem diferença entre alegria e uma pessoa alegre? É muito subjetivo, né? É muito subjetivo, mas assim, estou querendo ouvir as opiniões distintas de vocês. Tem, uma pessoa alegre é uma pessoa com leveza, com leveza. Um jeito diferente de olhar a vida, é uma pessoa alegre. O que mais? Alegria é um momento. É um momento? Está sempre satisfeito em tudo tempo. É uma satisfação. Está sempre satisfeito. Aquela que tem, aquela pessoa que tem gratidão pelas coisas da vida. Tem gratidão pelas coisas da vida. O que mais? Uma sensação de contentamento, de felicidade. Uma sensação de contentamento, felicidade. Agora uma pergunta para você responder para si mesmo. Você se considera uma pessoa alegre? Você vai responder para mim. Só para você. Agora uma última pergunta provocativa antes de nós lermos aqui. O que rouba a sua alegria? Tem bastante coisa que rouba a nossa alegria. E também é muito individual, muito particular. Algo para a gente se atentar. Vamos para o texto bíblico, vocês vão entender melhor porque eu fiz essas perguntas. Eclesiastes 11, a partir do versículo 7. E nós vamos até o capítulo 12, no final do 12. Qual passou? Você sabe? Eclesiastes 11, a partir do versículo 7. Nós vamos terminar a leitura no capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços se curvarem os homens que no passado eram fortes, e as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, porque já serem poucos, e se escurecerem que os olhos pela janela, os seus olhos. A minha versão está um pouquinho diferente, tá, da NA aqui. Do celular é um pouquinho diferente. Faça isso antes que as portas da rua se fechem,
e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer, quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o seu ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o Deus. Vaidade da vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Até aqui. Meus irmãos, nós temos um contraste do versículo 7 do capítulo 11 até o versículo 8 do capítulo 12, que ficou muito claro. O contraste entre a mocidade e a velhice. E nós temos aspectos do que acontece em cada fase dessa vida. E o mandamento que nós temos dentre desse tempo comum da mocidade até a velhice é: alegra-te. Alegra-te, jovem. O versículo 7 começa dizendo já sobre doce é a luz, agradável aos olhos, ver o sol. Tudo isso remete à alegria, a coisas boas, e é algo que nós devemos aprender com a sabedoria de Eclesiastes, é alegrar, nos alegrarmos. Que essa alegria não é apenas para os jovens, literalmente, que estão ali com seus 20 anos, mas é uma alegria que nós devemos carregar por toda a vida, porque chegarão dias em que nós vamos sofrer fisicamente alguns aspectos e teremos muita dificuldade de nos alegrarmos. E é por isso que no capítulo 12 ele começa a descrever de maneira profunda, e até mesmo poética, aquilo que são os dias da velhice, quando não começa mais a ouvir os pássaros cantando, quando ele fala que um gafanhoto passa a ser pesado, você já não tem mais aquele vigor, aquela força física, quando os seus olhos já não conseguem mais contemplar e discernir as coisas com aquilo que elas são, quando o medo parece ficar mais intenso do que normalmente era. São aspectos físicos que o corpo vai se transformando com o tempo e que nós percebemos que, já não é mais como antes. Olha, eu não cheguei nos 40, mas já estou percebendo essas mudanças, né? E é algo que você não controla, você não tem domínio sobre isso, né? Você quer controlar, mas não é, né? Por exemplo, eu fui 2 anos atrás, antes de estar aqui com vocês, lá para o Beto Carreiro. Meu irmão queria levar o meu sobrinho lá para aproveitar o parque do Beto Carreiro. Meus irmãos, eu amava o parque de diversão. O Hop Harry para mim era uma alegria. Mas me deu um medo de ir no Beto Carreiro, naqueles brinquedos, que eu pensava, o que eu estou fazendo aqui?
Que loucura é essa que eu estou fazendo com a minha vida? Para que eu estou pagando para passar medo, passar esses apuros? Por quê? Mas, alguns anos atrás, eu ia com alegria, facilmente. O desejo pela adrenalina, pelo medo era muito maior. Hoje não, hoje eu quero segurança. Hoje eu quero os meus pés no chão. Deixa os jovens ir gritar, passar na montanha-russa, descer naquele elevador da morte, que é terrível. Eu quero ficar aqui sossegadinho, tranquilo. Quero ver os shows, os espetáculos. Mudou. Como mudou? Não sei. Eu não controlei isso. Não foi eu que escolhi isso, mas naturalmente o corpo vai mudando. A nossa forma de ver a vida vai mudando. Os reflexos, a consciência vai mudando e nós vamos percebendo a diferença. Só que nesse período de mudanças, até chegarmos ao extremo da velhice, como ele cita aqui, o mandamento é claro: alegre-se, mas lembre-se também do seu Criador. Uma alegria que vem de Deus. Aí vocês cantaram a musiquinha, né? Alegria é ter a Cristo. A Deus cantou ali a satisfação, também é ter a Cristo. É uma alegria que vem seguida do temor do Senhor. Mas aqui no versículo 8, do capítulo 11, ele fala algo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Mesmo que alguém viva há muitos anos, deve alegrar-se em todos. Contudo, deve lembrar-se de que há dias que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Olha, a constatação que o autor que faz é o que nós vivemos. Nós enfrentamos dias difíceis, e esses dias difíceis na velhice tendem depois a serem mais intensos, a se intensificar nesse contraste que ele está fazendo. Mas nós passamos por lutas, por desafios, por luto, como a Martinha está passando em muitos outros, passamos por enfermidades, passamos por problemas econômicos, passamos por problemas em nosso país que nos afetam, várias situações, obrigado, gente, naturais que também nos atingem, e algumas coisas, como diz o capítulo 3, nós não temos controle. Há tempo para todas elas, e há tempo para rir e tempo para chorar. Nós não dominamos, e nesses dias todos que nós enfrentamos, muitos deles serão dias de trevas difíceis, mas o convite, mesmo nos dias difíceis, é nos alegrarmos em Deus e nos lembrarmos do nosso Criador, porque é isso que cabe a nós. Aliás, a alegria é uma característica que a Bíblia nos convida a ter. Vocês lembram de Filipenses, que é a carta da alegria? Alegre-se em todo o tempo. Quantas vezes Paulo nos convida a sermos alegres? E é por isso que eu fiz essas perguntas para vocês no começo. O que é alegria? O que é uma pessoa alegre? O que te alegra? E o que rouba a sua alegria? Esse é o convite que Eclesiastes quer nos fazer. A vivermos uma vida alegre. Sabemos que vamos enfrentar períodos de trevas, sabemos que a velhice vai roubar o nosso vigor e nós vamos sofrer as consequências físicas de uma idade mais avançada, mas em tudo isso nós podemos desfrutar da vida com alegria, mesmo diante das constatações que nós enfrentamos e vivemos no dia a dia. É uma lição óbvia, mas que precisa ser recordada. Porque tem muito crente que é crente mimado. Você já conhece crente mimado? Que tem autopiedade, que fica ali chorando nas suas lágrimas, pensando o seguinte: ai, se eu estiver aqui chorando bastante, sofrendo bastante, eu acho que Deus vai ter dozinha de mim, e quem sabe Deus vem ao meu socorro para me ajudar e mudar essa minha situação. Sabe como Deus vem ao seu socorro? Aqui que ele acha, alegra-te. O que te alegra?
É estar com os amigos? É estar na igreja? É estar em família? O que te alegra? Quais são as coisas que te alegram no dia a dia, os pequenos prazeres do dia? Busque isso, viva isso, sabe? Fica com aquela autocomiseração. Tem dias que é difícil? Tem dias que é difícil. Né? Quando chega depois o luto, se perde o marido ou a esposa, fica mais difícil? Fica. Mas ele já nos avisa aqui que esses dias vão chegar. Enquanto não chega, vai desfrutando da alegria. Vai aproveitando. Saboreie a vida. E mesmo quando esses dias chegar, Deus é bondoso e gracioso, que nos dá oportunidades e momentos, mesmo em meio ao luto, às trevas ou às dores, de saborear momentos de alegria que servem como refrigério ao nosso coração. Ele está ensinando dele. E cabe a nós aprendermos a desfrutar, a reconhecer e a viver essas coisas. Agora eu te pergunto, como que você lida com isso? Porque nós temos uma ideia, um pensamento, que começa na juventude e a gente carrega até boa parte da vida. Que nós achamos que o vigor dos nossos braços, aquilo que é o nosso corpo físico, sempre estará do mesmo jeito até o final. Ou você não pensa isso? Sou só eu. A gente sempre acha que vai ter tempo para lá na frente. Lá na frente é fácil. As coisas não vão mudar. Eu sempre terei a mesma disposição, eu sempre terei o mesmo vigor, sempre terei o mesmo tempo, sempre terei os mesmos recursos. A vida é assim? A gente sabe como é a realidade. Mas a gente sempre fica pensando essas coisas. Depois. E a gente deixa de usufruir daquilo que a Bíblia nos ensina a nos alegrarmos. Porque a gente sabe que passa. Está fazendo sentido? Sim? Alguém quer falar alguma coisa? A alegria tem muito a ver com segurança, né? Você ter uma visão de Deus adequada, né? De que Ele sempre vai estar no controle. Quando você perde essa segurança, aí qualquer coisinha você entra em pane, né? A alegria tem a ver com a segurança em Deus. Alguém tinha falado alguma coisa aqui que eu não ouvi? Não? Eu vi um vídeo de uma família do Rio Grande do Sul, que a casa foi completamente tomada, e eles estavam ali depois com 50 centímetros de lama puxando para fora, e era uma família cristã. E eles estavam cantando e louvando ao Senhor. Perderam tudo. Aquele caos, a casa. E eles estavam cantando e louvando ao Senhor. E aquilo me deu um impacto tão grande. Porque é o que Samuel falou. A alegria que vem de Deus, de caminhar com Deus, supera em muito a alegria que os bens podem nos dar. Os bens são bons? Aquilo que o dinheiro pode comprar é bom? Sim, tem o seu valor. Nos alegra. Comprar uma casa nova, comprar um carro novo, comprar móveis novos, fazer uma reforma, isso nos alegra? Alegra. Mas isso não supre o nosso coração de maneira permanente. Agora, caminhar com Deus. E é por isso que Filipenses, Paulo fala no finalzinho, tanto sei passar pela fome, pela miséria, quanto ter em abundância, mas em todas as coisas estou contente. Tudo posso naquele que me fortalece. E assim nós experimentamos essa alegria que vem de Deus, mesmo quando os dias de trevas nos atingem, chegam até nós. Aquele versículo, a alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E aí tem também aqui um aviso para os mais jovens, quando ele fala, né? Alegre jovem, busque aquilo que agrade o seu coração, que satisfaça os seus olhos. Só que aqui, o autor, quando não sabe, para evitar que o jovem pense, então, vou cair na balada, vou atrás daquilo que na vida promíscua. Ele fala o quê? De tudo dar as contas a Deus.
E é por isso que o capítulo 12 começa dizendo: lembra-te, jovem, do teu Criador, para que tudo que nós nos alegramos seja debaixo do temor do Senhor, debaixo dos mandamentos de Deus. Aliás, qual que é a conclusão do livro? Versículo 13 e 14. De tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Nós devemos nos alegrar debaixo do temor do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. Eu já fui jovem, cresci na igreja. Eu sei que a tendência do jovem, às vezes, é achar que os mandamentos de Deus são chatos, que nos prendem, que nos limitam. Eu já falei para vocês, vou repetir: os mandamentos de Deus são como guarda-reus numa serra, numa estrada. Eles te protegem de cair num abismo, num desfiladeiro. Andar no temor do Senhor, obedecendo seus caminhos e princípios, te traz vida, segurança e evita muitos problemas. Talvez aquele jovem que acha que ter relação sexual com muitas mulheres é prazeroso, e o sexo é prazeroso, ele vai então sair vivendo a vida sexual, mas depois que ele acaba engravidando alguém, tendo os problemas de uma família conturbada, de uma criança que vai sofrer pela ausência do pai, ter que depois pagar a pensão, vai perceber que não é assim, que aqueles minutos de prazer trouxeram consequências para toda a vida. Legal? Isso, que eu acho também que muitas vezes, quando a gente fala dos jovens, adolescentes, a gente entende que os jovens e os adolescentes, eles estão ainda num período onde a sabedoria não lhe é prazerosa mesmo. Quem aqui, enquanto jovem, fala: nossa, quero buscar sabedoria. Quantos anos você tem? 12. Mas eu quero muito ser sábio. Não é isso que a gente busca. Por isso, Deus nos dá os pais, Deus nos dá a igreja, Deus nos dá toda a família da fé, para que a gente cuide desses jovens e adolescentes, né? Por outro lado, eu vejo que muitas vezes a gente usa a Bíblia, quando a gente acha que não consegue segurar o jovem, driblar o jovem, prender o jovem cristão, a gente usa a Bíblia como ameaça. E não mostrando para o jovem que a Bíblia, ela é presente para ele. Os mandamentos são presentes para ele, dentro da idade dele. Eu acho que isso é um erro que a gente comete como pai, como igreja. A gente, quando fala da Bíblia com o jovem, a gente está sempre com o dedinho levantado. Olha aqui, papai do céu está vendo, hein? Olha aqui. Então, eu acho que a gente usa a Bíblia para fazer uma cerca forçada no jovem. Eu acho que a gente tem que olhar para a Bíblia e mostrar para o jovem e para o adolescente, e para quem chega na igreja que ainda não conhece a Bíblia, de que isso é proteção, é cuidado, é amor. Quando Deus fala do sexo, a gente sempre acha, não, quando Deus fala do sexo é porque Ele quer o melhor para você. A gente sabe que quem tem vida sexual antecipada, os psicólogos falam isso, os não cristãos falam isso, né? Então eu acho que a gente pode olhar para o jovem e para o adolescente e ir mostrando para eles como que Deus escreve um mandamento para uma criança: obedece seu pai e tudo te irá bem. É o primeiro mandamento com promessa para a criança. Que criança? Então eu acho que isso também na igreja e nos pais a gente precisa mostrar, isso aqui é para o seu prazer, é para o seu bem. E não usar como a varinha. Sim. E nós precisamos nos alegrar nos mandamentos de Deus também, os adultos, os mais sábios. Exato. Né? E entender de que neles nós temos prazer. O Salmo 119, que é o mais longo, quantas vezes Davi fala ali que tem prazer, quanto que ele almeja, quanto que ele deseja, que é mais saboroso que o mel. E muitas vezes a gente não tem.
essa alegria, esse desejo, e é por isso que a gente não passa também não transmite isso. Outra coisa que eu vejo quando a gente fala de alegria e de tribulação é que a nossa memória é muito curta. Sempre que eu estou num momento difícil, eu procuro parar e olhar o que Deus já fez, né? Primeiro o que fez lá atrás, né? Você vê que a Bíblia o tempo inteiro ela fala: tirei vocês do Egito, abri o Mar Vermelho, dei pão, dei comida, dei isso. E é o mesmo hoje. Quantas vezes Deus já abriu o Mar Vermelho da nossa vida? Quantas vezes Deus trouxe pão quando a gente não tinha de onde tirar? Exato. Não, essa grata memória. Olha para trás, né, no momento de aflição. E eu fico desesperada também no momento de aflição. Eu sofro e choro muito. Mas eu sempre penso isso. O que Deus já fez na minha vida? Ou o que Deus já fez na vida do meu irmão? Né? O que Deus já fez na vida dele? Na minha vida, na nossa igreja, né? A Dalva fala sempre isso. A gente que está muito tempo aqui na igreja, ela fala, toda vez que tem festa, aniversário, quando a gente olha para trás e vê tudo que essas famílias já passaram, vivendo aqui nessa igreja, como um socorreu o outro, um cuidou do outro, né? Então essa grata memória, né? Exato. Quarta-feira, na regeneração, está falando sobre Samuel, 1 Samuel 7,12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E foi uma das primeiras vitórias que Israel teve contra os filisteus depois que recuperaram a Arca da Aliança, que havia sido roubada, que foi colocada diante do Dagon, que amanhecia com a cabeça prostrada diante da arca, os filisteus devolveram. E a gente sabe que depois os filisteus continuaram ainda a provocar Israel, né? Na época depois de Davi, Golias era filisteu, né? Mas reconhecer a presença, a vitória de Deus em cada batalha, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Reconhecer esse cuidado de Deus, que é muito importante, porque realmente nós somos mais tendenciosos a olhar para o medo, para a ansiedade, para os problemas e para os desafios. E a gente fica mais ansioso. Exemplo meu da Patrícia. A gente está fazendo as coisas lá da casa, né? Então, eu estou com a marca aqui que eu não está num ponto sério de tinha aqui, não consegui passar depois. Eu preciso limpar depois aqui. Tomei banho, mas a água com sabão não sai, não tira isso aqui, né? Eu nem consigo ver direito aqui, ó, para limpar depois aqui, ó. É o sogro dele, É. testando ele lá. Tá todo Tá botando. difícil para ele lá. E a gente, semana passada e ontem, a gente começou a colocar todas as planilhas de gasto na nossa frente. O que a gente precisa fazer do casamento, das coisas, pagar fornecedores, qual dia a gente vai pagar tal coisa. E eu confesso que eu olhar para aquela planilha e dá um frio na barriga. E quando eu olho para como está as nossas caixinhas hoje, ainda não são suficientes. Mas no mês de abril, no mês de maio, nós pagamos tudo. Contrata o Beto. Os recursos, os serviços do Beto de administração. E aí nós estamos conversando, eu falei justamente para ela assim, Paty, Deus vai prover. Ebenezer. Como vai ser? Não sei. A gente vai vender ali minha máquina de lavar que é usada, a gente vai vender ali uma geladeira, vai vender. Mas também algumas pessoas vão nos presentear, né? Ou Deus vai mandar da onde a gente imagina, mas vai acontecer. E a gente vai ter um dia muito bom, muito alegre, vamos ter uma viagem boa, vamos ter boas memórias de perceber de que Deus esteve presente realizando os milagres na preparação do nosso casamento, na continuidade do nosso casamento. Mas é muito mais fácil olhar para aquela família e ficar, Deus vai prover, eu vou confiar no exercício de fé, de que o Senhor há de prover, né? Aliás, eu estou falando isso com você, não estou? A gente está falando aqui, a gente está pensando em questões aqui de expansão do templo, o que fazer, está crescendo a igreja. E, gente, é caro, a obra é cara. Nós tivemos um conselho essa semana. E
tem a possibilidade oficial de fazermos uma reforma aqui no prédio, que a prefeitura aprove sem ter a necessidade de estacionamento, que é interessante, mas que não ficará menos que R$1 milhão. Deu perceber o que mostra de vocês aí, né? É muito dinheiro. Mas, se a gente tiver que vender aqui para um lugar maior, também vai ser muito dinheiro. Mas a igreja de quem? É dele. Quem que é o dono do ouro da prata? Quem que criou tudo isso aqui? Deus. Você acha que R$1 milhão é muito dinheiro para Deus? Para a gente que é bilionário, trilionário, R$1 milhão não é nada. Imagina para Deus. Então ele tem as formas de fazer. Né? Para a gente é muita coisa. A gente não está acostumado a mexer com esses valores no dia a dia. Mas é confiar, saber que Deus nos manda a provisão. Do jeito certo, no tempo certo e nunca falta. Vinícius, a gente queria trocar os bancos da igreja, lá atrás. E o conselho se colocou em oração. E falando, Senhor, os bancos. A gente podia sentar naqueles bancos, sentamos 40 anos. Mas o conselho se colocou em oração, a igreja se colocou em oração. E simplesmente um membro da igreja, um casal extremamente jovem, recebeu um dinheiro, e quando recebeu esse dinheiro, ninguém ficou sabendo na igreja, ninguém. Eles doaram todos os bancos. Esses bancos que a gente tem hoje foi doado por um casal muito jovem, que tinha tudo ainda para fazer na vida, casa para comprar. Eles doaram todos os bancos. Deus faz. Deus usa ímpios para abençoar o povo de Deus. Não foram as pessoas que tinham mais dinheiro na igreja que podiam ter, vamos juntar, vamos fazer. Eles doaram. E Deus sempre dá na medida certa, do jeito certo. Né? Então, as coisas vão acontecer. É preciso confiar e descansar no Deus que nós temos, o Deus fiel. Né? Quantas vezes nós temos versículos que falam da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus? A gente fala, Deus é fiel. O hino 32, tu és fiel, Senhor. Nós cantamos várias vezes é isso, mas na prática a gente deixa de confiar e de viver. Basta a gente confiar, viver. É fácil? Não é. Não é. Mas por isso que é esse convite, esse incentivo diário a nós irmos. Mas, meus irmãos, partindo aqui para a conclusão de Eclesiastes, de tudo que a gente viu, como eu falei, né, o versículo 13 e 14, do capítulo 12, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo o que nós fazemos será revelado e será trago à luz. Nós podemos fazer coisas escondidas dos nossos pais. E se eu perguntar aqui, quem já conseguiu alguma vez enganar os seus pais? Eu já. Ou pelo menos eu acho que enganei. Tu também não é essa? Quem já conseguiu enganar algum amigo? Tem gente que quer enganar a esposa, quer enganar o marido, quer enganar o sócio, quer enganar alguém. Você pode esconder e enganar as coisas aos homens, mas Deus trará tudo à luz. Tudo que foi feito no escuro será trago à luz, será revelado. E todas as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más, virá à luz. Paulo fala isso aos Coríntios, lá no capítulo 6. E no meio de abril ali nós falamos também sobre isso aqui, meditando na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que tudo aquilo que está encoberto será revelado. E quando vai ser isso? No juízo final. Tudo que você fez será revelado. E você vai prestar contas a Deus. Quer que você fez escondido, quer que você fez à luz. E é você e Deus. Só que para acalmar o seu coração, tem muita gente quando fala que nós vamos prestar contas a Deus e do juízo,
Tem muita gente que acha que vai perder a salvação. Calma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Você já foi justificado. Seus pecados já foram perdoados. Romanos 8:1. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, em relação à sua salvação, você fica tranquilo. Mas de tudo que nós fizemos aqui, nós vamos prestar contas a Deus. E eu fico pensando, eu diante do Senhor, esse é um caso meu. A maioria das coisas que vão aparecer lá, que vão pesar contra mim, talvez eu tenha te dado alguma desculpa, alguma justificativa. Deus, eu fiz isso porque Ele me provocou. Eu falei mal do outro porque ele mereceu, ele fez mesmo. Mas tem muitas coisas que não tem justificativa. Eu falo, Deus, eu sou culpado. Sou mesmo, eu fiz. Falei mal do outro. Xinguei o outro, fiquei irritado no trânsito. Mas era que eu morava em Limeira. Morava em Limeira, né? Vou tentar arrumar a justificativa, né? Mas muita coisa eu vou lá de Deus, eu sou culpado. Mas se nós acatarmos o conselho que Eclesiastes nos dá, Provérbios e toda a Bíblia nos dá, de temermos ao Senhor, andar nos seus mandamentos, andar nos seus princípios, nós vamos poupar muitas coisas disso. E aquilo que vai vir à luz, porque nós temos também algumas coisas para fazer, como a Maria falou, que nós são coisas boas que as pessoas não sabem. Até Jesus fala, né? O que a sua mão esquerda fizer, que a direita não fique se gabando ou falando. Tem muitas coisas boas que nós fazemos com uma pessoa que doou esses bancos que vai ser revelado. E nós vamos colher dessas coisas, dos galardões que Deus tem reservado para nós. E como eu já falei, a gente não sabe o que é o galardão. A gente não sabe dessa prestação de contas, do juízo que Deus vai trazer a um e ao outro. Mas nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui, até aquilo que você faz escondido, que você acha que ninguém está vendo, que ninguém sabe, disso tudo nós vamos prestar contas a Deus. Por isso, lembre-se do seu Criador em todas as fases da vida, não apenas na mocidade, mas em todas as fases, as etapas, as eras, pois caminhar com Deus é um privilégio. Para a gente encerrar, a vida eterna já começa aqui e agora. Porque a gente acha que a vida eterna só vai começar quando a gente fechar os olhos para essa vida, morrer, for para o céu, ou quando Cristo voltar. Aí a vida eterna vai começar. Mas não, a vida eterna já começou aqui agora. João 17,3, na oração sacerdotal, Jesus Cristo fala: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus, o Teu Filho, a quem enviastes. E conhecer é aquele processo hebraico de intimidade, de relacionamento. A vida eterna é caminhar com Deus, é ter intimidade com Deus. Coisas que nós já começamos a provar e a experimentar aqui agora, que vai ser experimentada de maneira plena quando estivermos na eternidade com Ele. Por isso, viver a vida eterna aqui e agora, na caminhada com Deus, vai já nos poupar de muitos problemas nessa vida, e quando formos prestar contas a Deus, será muito mais leve, muito mais tranquilo. Então guarde os caminhos do Senhor, tema ao Senhor, ame ao Senhor de todo o seu coração, alegre-se, viva a alegria, temendo ao Senhor, guardando os seus mandamentos, porque é isso que Ele tem para nós. Amém? Roberto, desculpa. Obrigado, irmãos. Esses pecados assim que Deus vai cobrar, será que são pecados não confessados? Porque Deus tem uma parte que Ele fala: dos seus pecados jamais me lembrarei. Não é os pecados não confessados. Nós confessamos nossos pecados. Deus realmente vai julgar no mais conhecimento, mas nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós também já fizemos, seja eles escondidos dos outros, escondidos de alguém, mas Deus sabe todas as coisas.
as consequências das coisas que nós fazemos, nós vamos prestar contas a Deus das nossas atitudes, dos nossos intentos, dos nossos pensamentos, dessas coisas todas. Se o Nelson tiver algo a acrescentar em relação a isso, entra um pouco nessa questão de escatologia, que a gente não tem muitas informações concretas, claras, para nos alinhar. Tanto é que a gente tem tantas linhas diferentes de escatologia. Né? Mas a questão é essa, a Bíblia fala, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus, vamos prestar contas a Ele de tudo que nós fizemos. Em cima da pergunta dela, é só acrescentar assim, realmente faz sentido que ela falou. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus vai esquecer dos nossos pecados. Agora Ele vai Cobrar. passar no IMAX, então lá, expor a gente, coisa assim. Tem essa ideia, né, de que 12 bilhões de pessoas vai passar 12 bilhões de vídeos da vida de cada um para Deus envergonhar todo mundo diante do universo, né? E não é essa ideia, né? Mas sim que absolutamente tudo da nossa vida vai estar exposto diante de Deus. Tipo, Deus vai mostrar, eu sei absolutamente tudo, eu vi absolutamente tudo, está tudo aqui. Mas ainda assim eu te amo e ainda assim eu quis te salvar. E é essa a máxima da graça de Deus. Né? Tem uma música da Alanis Morissette que ela fala isso. Ela fala assim, você conhece todas as minhas escuridões, você conhece todos os meus podres, você sabe tudo que eu fiz e todos os lugares onde eu fui. E você continua aqui ainda comigo. Né? Então, o texto que fala que Deus esquece dos nossos pecados, não é que Deus tem realmente uma amnésia e Ele joga fora e fala assim, então eu fui passar o seu vídeo aqui, você não tem mais nada porque eu perdoei todos os pecados. Né? Então, o texto só está querendo dizer que Deus trata a gente dessa forma, como se não tivesse pecado nenhum, mas não que Deus tenha amnésia. Então, uma coisa é uma forma de Deus mostrar como Ele trata o nosso pecado, que Ele não fica considerando assim, né, eu pequei hoje, assim, mas de novo, né, eu lembro que semana passada você já tinha feito isso, caramba, você agora fez isso, né? Deus não trata a gente dessa forma, que é o que o texto de esquecer os nossos pecados está falando, e o juízo final é Deus mostrar, apesar de tudo que você fez, eu te salvo porque eu quero salvar e não porque você merece. Bem claro, João? Eu acho que nessa mesma linha que você comentou, da mesma forma que a gente esquece das bênçãos que a gente recebe de Deus, a gente esquece do pecado que a gente comete contra eles, né? Então lá a gente não merecia estar aqui mesmo, a gente tem essa visão completa. Adilde? É uma coisa prática. Enquanto essas coisas escondidas, um dia veio isso no meu pensamento, né? Tal coisa, e ao mesmo tempo Deus me falou assim, fica tranquila. Daí eu pensei, eu tenho consciência do que eu fiz, então vou ficar tranquila. Eu sei que lá eu vou ficar me preocupando se eu vou perder a salvação, se eu estou entristecendo a Deus com coisa que já fiz. Então Deus me falou, fica tranquila. Você tem consciência do que você fez. Então, É um pouquinho do que ele falou, né? A gente tenta dominar os crentes, olha lá, você vai perder a salvação, Deus vai te castigar, tal, né? É o ponto do bicho papão, né, para a criança, né? Depois que ela cresce, ela não acredita mais, mas isso aqui acredita, né? Quando criança, né? A sobrinha Paty está com 2 anos, às vezes ela quer sair para fora. Né? A gente fala, o homem vai te passar, o homem do saco vai te passar, vai te pegar. Né? Aquela ameaça, aquela psicologia. Né? A gente usa a mesma coisa na igreja. não, mas se a gente conhecendo a palavra, que meu Deus, né, que a gente não vai agradecer, a gente vai chupar um pouco. Tem uns crentes que usam. Tem uns crentes que agem. Né? Mas só para... Olha, não é assim, a parte do céu ensina a gente a fazer assim, sabe? Exato. Cai na linguagem deles. Você não sabe? Eu quero passar da paz e não peco mais. Sim. E lembrando também da misericórdia de Deus, né? A gente vai lembrando de textos, né?
A aula às vezes caminha para um lado que quem prepara não imagina que vai caminhar para aquele lado. Né? Mas até mesmo, né, Deus fala, né, de aquilo que nós fizemos sem consciência, Deus vai. Aí depois nós tivemos luz, aí sim, ó, você já sabia que vai fazer isso. Né? Quando você estava no obscuro, né? Então, eu tinha um chefe que dizia o seguinte: toda vez que a sua ingenuidade é quebrada, corre e resolve. Enquanto você é ingênua, tudo bem. Mas você trouxe o conhecimento, então corre e resolve. Você será responsável agora por isso. E quando a gente fala assim de obras serão reveladas, você vê o espírita, ele tem tanta preocupação com isso, com a reencarnação, que ele está o tempo inteiro fazendo boas obras, o tempo inteiro, para acumular melhoras para a próxima vida dele. Né? Quando eu vejo esse texto, eu também penso nisso. Eu penso, olha, o Evangelho ele é revelado. A gente não sabe todos os detalhes, mas ele é revelado. Né? Deus não brinca de esconde-esconde. Então, quando ele fala, as suas obras serão reveladas a mim, né? Eu estarei conversando com você sobre isso, mas também é um mandamento dele para nos mostrar, olha, o caminho é esse aqui, ó. Você quer ir para São Paulo? É por aqui, não é por aqui. Então, eu também te dou a chance de você fazer as coisas em meu nome, né? Meus irmãos, vamos orar então, encerrando, pedindo a graça de Deus, a bênção do Senhor sobre nós, louvando a Deus por esse tempo. Deus, nós te damos graças, porque a Tua Palavra ela é perfeita, ela é viva, ela é eficaz, ela nos instrui, ela nos revela o grande amor e misericórdia que o Senhor tem para conosco. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos instrui a alegria, a vivermos a alegria temendo ao Senhor, nos afastando, ó Pai, dos caminhos maus. E eu peço, Deus, que nós possamos viver essa realidade. Nos ajude, ó Pai, a termos momentos bons, de deleite, de prazer, e a reconhecer que isso venha de Ti, que possamos nos alegrar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por Tua presença. Mesmo quando os dias maus, de trevas, vêm, o Senhor permanece ao nosso lado, nos ajudando e nos fortalecendo. Que o Senhor, ó Pai, seja conosco, nos ajude e que possamos temer o Seu nome, amar e guardar os Teus mandamentos e viver, ó Pai, em proximidade contigo, como povo Teu, como Tua igreja, para que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Bom domingo a todos e até a noite.